Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Raoni Wapai, e você deve estar aqui hoje porque você tentou participar do nosso Masterclass Redação Científica e Sofrimento Psicológico. Eu lamento muito, nós tivemos um problema no link de transmissão, mas o professor Roquemar Baldan me orientou que gravasse todo o Masterclass e a gente está disponibilizando esse material para você na íntegra, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem passo a passo do que foi feito nesse Masterclass. As minhas orientações são as seguintes. Primeiramente, a gravação está completa. Eu fiz uma pequena edição para tirar algumas falhas e uma pausa para intervalo, para tornar o Masterclass mais dinâmico. Em segundo lugar, eu fiz na descrição do link, eu fiz questão de colocar um caminho para que vocês chegassem ao material que eu indiquei na formação, o nosso workbook exclusivo, tem ainda aquela planilha de controle que eu mencionei com vocês que eu utilizo no dia a dia. E em terceiro e último lugar, eu queria fazer um convite a vocês, tá? Fazer um convite para que vocês possam curtir o nosso canal. Esse vídeo está aqui, ele acaba fazendo parte de uma playlist exclusiva chamada Escrita Acadêmica, em que eu vou compartilhar semanalmente um vídeo ao vivo explicando com pormenores os detalhes que foram abordados nesse Masterclass. É um conjunto de rotinas e rituais que eu quero compartilhar para aqueles que estão redigindo uma tese, produzindo uma dissertação e precisam de orientação agora específica para isso. E por fim, eu quero deixar os meus contatos. Agradeço enormemente a oportunidade. Podem me procurar no Instagram, prof_raoni, e também pode mandar um e-mail para mim, raoniwapai@gmail.com. Eu estou disponível e interessado em discutir escrita acadêmica, tá bom? Muito obrigado e tenha um bom curso. Marca, nosso professor, pela sua apresentação, que também tem feito um trabalho na questão de divulgação, também de formas que são coisas vinculadas à questão da pesquisa bibliográfica, como se faz, assim como a maneira que se escreve. Se você faz uma pesquisa adequada e você sabe defender e utilizar essa pesquisa adequada, são duas coisas importantes, julgo eu, pelo menos, questões importantíssimas para que um trabalho seja adequado para uma publicação. Obrigado e bom trabalho, professor. Gente, bom dia a todos. Sim, primeiramente, assim, professor Roquemar, eu agradeço enormemente essa oportunidade de estar acessando um canal já prestigiado na internet. Eu tenho acompanhado muito o trabalho de bibliometria, antes lá na RNP, agora no YouTube. Acho que eu me sinto lisonjeado mesmo de ter um espaço tão nobre para conversar com as pessoas sobre essa questão que me toca muito, né, em especial. Eu queria, assim, como cumprimentar o professor André Romero, agradecer pela presença, né, é uma presença que honra a gente também, principalmente porque eu estou diante de dois pesquisadores, assim, extremamente produtivos, né, que não só se lançam uma produção acadêmica relevante, mas também dedicam um espaço de tempo para a gestão da pesquisa, que a gente sabe que é um desafio muito grande, né? A gestão da pesquisa ela é também um pouco de formação e capacitação também de novos pesquisadores o tempo todo. Então, me inserir nesse contexto, assim, eu me sinto lisonjeado, né? São referências para mim aí que eu tenho para falar um pouquinho, para dividir, tá bom? Bem, eu quero assim, agradecer a todo mundo que se interessou pelo tema, tem vontade de discutir sobre escrita. A nossa jornada hoje é em torno de 2 horas e 20 minutos. Eu vou propor que a gente faça uma pausa quando der 1h10, né? A depender, a gente faz uma pausa rápida para o café e volta, porque eu queria muito que todo mundo tivesse com a atenção direcionada, voltada aqui mesmo para o nosso debate de hoje, que é um debate prático, né? Eu quero fazer série de sugestões assim efetivas que possam ser empregadas no cotidiano de vocês, e é também um debate de intervenção, né? Eu acho que o IFES é a instituição de onde nós viemos, né? Todos nós aqui, é uma instituição que se preocupa em implementar uma dinâmica de pesquisa atualizada, que está começando a pesquisa, já não está mais começando, né? Mas quando começou, né? Teve toda essa preocupação, e aí a ideia é debater uma intervenção direta na pós-graduação, no sentido de formação para o treinamento da escrita, que é algo que a gente precisa buscar nesse momento. Esse evento também tem uma intenção de ser uma prestação de contas, num período que eu pude fazer o doutorado de sanduíche na França, na Université Côte d'Azur, em Nice. Dentro do meu plano de trabalho, eu fui aluno Erasmus, né? No plano de trabalho eu previa
um momento de divulgação de boas práticas, né, aquilo que eu tinha experimentado nessa experiência internacional, e a ideia é dar continuidade disso, né? Eu sou doutorando, estou na reta final da tese, passando por todas as agruras e aflições próprias de quem tem que escrever um texto dentro de um determinado espaço de tempo, e a ideia é realmente dividir um pouquinho isso, né? O tema da nossa palestra... Rauli, Oi? só uma pequena interrupção. Fica Eu acho que o seu canal do YouTube está ligado e o som dele está interferindo no... Está dando um certo eco. O meu canal do YouTube está fechado. Talvez o áudio meu aqui está dando eco, eu já estou abaixando ele aqui. Tá bom, mas... tá bom. Vamos ver. Testa aí. Está dando bastante eco. Continua o eco ainda? Porque o canal do YouTube tá... Eu estou fora do ar aqui. Está desligado. Deixa eu perguntar ao pessoal aqui. Vai, continua falando aí. Tá. Então vamos lá, eu vou compartilhando aqui a tela aqui com vocês. Para a gente... visualizar aí a reflexão. O pessoal está reclamando do eco. Do eco? É. Será que o eco não está na transmissão porque você está ouvindo o meu áudio pelo Zoom e pelo YouTube, não? Espera aí. Porque você pode, de repente, abaixar o alto-falante aí do Zoom. Se bem que se tiver fone de ouvido, não tem isso, né? Não tem porquê. Você está com fone de ouvido aí? Espera aí. Eu vou seguir, Roquemar. Você me dá um feedback, porque tem um delay aí grande. A gente não sabe se realmente dá essa interferência. Vamos lá. A primeira questão aí que eu queria colocar para vocês é com relação a essa ideia de uma escrita e um sofrimento psicológico, né? Eu não sou um especialista na área da psicologia, da psicanálise, né? Mas, de alguma maneira, me sinto autorizado a trazer essa temática, uma vez que, na minha área de formação, que é a área de letras, eu tenho a graduação e mestrado na área de letras, e o doutorado tem sido feito na área de ciência da literatura, que também é no campo das letras, essa questão está muito forte, ela está muito intensa na produção literária. E o meu tema de estudo é o Lima Barreto, não é sofrimento, mas não posso deixar de trazer uma reflexão aqui para a gente começar esse bate-papo de hoje, tá? Esse trecho que eu estou trazendo para vocês é um trecho que está presente no romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Foi o primeiro romance do autor, romance de estreia, um romance em que ele se manifesta num jogo ficcional muito interessante, né, entre memórias pessoais e memórias de um narrador. Ele brinca muito com essa figura do Isaías Caminha e dele mesmo, né, que, mobilizado por uma crítica racial na imprensa da época, por uma ideia de inferioridade, superioridade de cor da pele, né, ele resolve escrever as suas recordações e tentar mostrar um argumento diferente daquele que estava em vigência na época, em 1908, né? 1911, perdão. E aí, no 6º capítulo, é um capítulo duro, em que o Isaías é capturado pela polícia como suspeito de um crime, né? Ele é apenas um jovem estudante, né? E aí o autor para um pouquinho a narrativa para dizer: que tortura! E não é só isso. Envergonho-me por estar... Perdão. Envergonho-me por esta... Oh, meu Deus. Perdão. Eu acho que tem alguém me chamando aqui. Eu vou desligar de novo a internet aqui. No WhatsApp. Não estou entendendo. Só um minutinho, gente. Estou agarrado aqui, que a gente fica querendo acompanhar o stream e acaba que... Vamos lá, agora sem interrupções, sem distrações, eu consigo seguir. Voltando no texto do Isaías. Que tortura! E não é só isso. Envergonho-me por esta ou aquela passagem em que me acho, em que me dispo em frente de desconhecidos como uma mulher pública. Sofro assim de tantos modos por causa desta obra, que julgo que esse mal-estar com que às vezes acordo vem dela,
unicamente dela. Quero abandoná-la, mas não posso absolutamente. De manhã, ao almoço, na coletoria, na botica, jantando, banhando-me, só penso nela. À noite, quando todos em casa se vão recolhendo, incessivelmente aproximo da mesa e escrevo furiosamente. Estou no 6º capítulo e ainda não me preocupei em fazê-la pública. Anunciar e arranjar um bom recebimento dos detentores da opinião nacional. Que ela tenha a sorte que merecer, mas que possa também amanhã, ou daqui a séculos, despertar um escritor mais hábil que a refaça e que diga o que não pude nem soube dizer. Lima Barreto, em Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E aí eu interrompo o meu compartilhamento aí para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Essa primeira reflexão, gente, ela tem o seguinte propósito, é trazer para a gente que a ideia de um debate... Ok. Vamos lá. Essa reflexão é para trazer para a gente que a ideia de um debate em torno de escrita e sofrimento, ela não é nova dentro do campo das letras, do campo da produção escrita, da literatura. Então, quando a gente fala em redação num ambiente coercitivo, como é o da academia, num ambiente que tem condições de produção assim que são extremamente duras, né, a gente precisa entender que realmente há um sentimento de ansiedade, de angústia, de sofrimento que é próprio da produção do pensamento. É sobre ele que nós vamos debater hoje. Então, eu venho falar numa perspectiva de sofrimento psicológico ligado ao campo da produção da escrita. E venho falar também numa perspectiva assim muito concreta, e aí eu vou retomar um pouquinho o pensamento do Christoph Tschurk, que é um autor que eu utilizo muito, né, na minha tese, que é de um compartilhamento e de participação recíprocos. Então, esse momento hoje é um momento em que alguém vai trazer as dores da sua escrita, quero dividir com vocês nesse momento, quero dividir boas práticas que eu fui encontrando, fui tateando, fui experimentando, na tentativa de entender que esse sofrimento, quando compartilhado, ele é amenizado. Na tentativa de entender que quando esse sofrimento ele encontra corpos de ressonância, ele vai ser amenizado, né? Então, essa é a proposta de falar de redação acadêmica e sofrimento psicológico. É uma proposta de quem vive isso, de quem está acompanhando jovens pesquisadores. Eu tenho um pouco mais assim, de idade em relação aos meus colegas doutorandos, vamos dizer assim, já estou com 40 anos, mas tenho visto jovens pesquisadores sofrendo e, às vezes, há uma necessidade de uma intervenção clara. É lógico que a gente não pode desprezar a ideia do sofrimento, achar que um simples manual de redação vai tirar as dores, mas a gente sabe que uma formação adequada pode vir ao encontro de minimizar algumas dores, tá bom? Então essa é a proposta de hoje. Quem recebeu aí o workbook sabe que tem um passo a passo a ser seguido. Lá na inscrição do curso você recebe um material, né? E o primeiro item do nosso material chama-se As Condições de Escrita na Carreira Acadêmica. E aí o que a gente quer fazer agora é tentar buscar essas condições de escritas a partir de duas perspectivas. A primeira delas é uma identificação de crenças que limitam a nossa capacidade de escrita. É lógico, quem entra no programa de pós-graduação, quem está fazendo doutorado, mestrado, quem está imaginando entrar nesses programas, tem uma série de suposições, tem uma série de crenças a respeito da rotina de trabalho nesses espaços acadêmicos. Só que há alguns desses trabalhos, perdão, alguma desses pressupostos que são, de certa forma, bloqueadores da escrita. Eles trazem para a gente uma carga, um peso na produção escrita que vai comprometer o nosso trabalho. E aí, se você acompanhar o nosso material, a primeira questão que eu coloco para vocês é o ineditismo da pesquisa. Né? É um primeiro item, assim, quando você começa a se preparar para um programa de pós, você está com o seu anteprojeto de pesquisa, você, obviamente, está lendo os editais que vão selecionar você para a pós-graduação, você está observando os critérios para poder concluir esse programa de pós seu, você vai encontrar a exigência, no caso do doutorado, de um ineditismo, de uma originalidade, né? Qual que é o grande problema? Do ponto de vista escrito, o ineditismo e a originalidade é algo que realmente vai ser buscado.
Mas do ponto de vista da escrita, da produção do seu texto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe todo um imaginário romântico que habita o nosso dia a dia, a nossa relação com a leitura e com a escrita, que nos força em busca de uma originalidade, em busca de um ineditismo, que cria, obviamente, um bloqueio de escrita. Então, nós temos que automaticamente alterar a ideia que a gente possa vir a ter dessa necessidade de ineditismo. Por quê? Porque nós vamos entender que a originalidade ela vai sendo alcançada na medida que nós avançamos. Então, antes de começar a trazer isso como um elemento a ser trabalhado, é uma crença limitante. A gente não pode ter o ineditismo como um ponto de partida, mas um ponto de chegada. A originalidade vai vir no processo, você vai construindo esse processo de redação e vai buscando a originalidade. E aí, o segundo item, que é a necessidade de ser orientado por um especialista, vem ao encontro justamente de um conceito que eu quero desenvolver na aula de hoje. Vai ser assim, eu tenho 3 aspectos que eu quero que vocês fixem desse encontro de hoje, desse masterclass. E o primeiro deles é: a aprendizagem vem através da escrita. O professor André Romero fez uma intervenção logo no começo, falando, né, dessa relação entre uma boa pesquisa e uma boa escrita. A gente precisa partir desse princípio-chave. A aprendizagem ela vem através da escrita. Como é que a gente pensa isso? Quando eu penso numa ideia de um especialista, eu acabo distorcendo o papel da aprendizagem se eu acreditar que é a relação com o especialista que vai me fazer produzir o melhor material. Então, a gente precisa já orientar os futuros pós-graduandos, ou quem está ainda no processo, que eu posso ter um especialista que como co-orientador, por exemplo. Não precisa ser o meu orientador, necessariamente, porque, de repente, o meu programa de pós não tem a linha que eu desejava fazer a pesquisa, mas eu tenho alguém que se sente à vontade de me orientar, se sente à vontade de ser um bom leitor, supervisionar meu trabalho de tese. Então, a gente pode pensar nessa estratégia de um co-orientador, de buscar alguém em uma outra instituição, em alguém que tem aquela especialidade apontada. Né? Eu vivi isso, eu experimentei isso. Na minha obra do Nilo Barreto, eu consegui... A minha co-orientadora é da UERJ, é uma professora titular da UERJ. Isso me deu uma segurança com relação às referências bibliográficas que eu estava acessando, em relação às questões que eu estava elaborando sobre o meu tema. Então, isso a gente precisa entender. Se eu chego à conclusão de que a aprendizagem vem através da escrita, ou seja, a originalidade ela é um processo a ser alcançado e não um ponto de partida. E se eu entendo também que o especialista ele é necessário de uma maneira muito pontual, né, de maneira afirmar a sua escrita num caminho, eu vou ficar mais à vontade com esse processo, porque a minha aprendizagem vai se dar através da escrita, conforme eu vou estar lidando com as minhas fontes, com o meu objeto de pesquisa, conforme eu for avançando na escrita, a minha aprendizagem vai sendo dada. E aí, gente, vamos no terceiro tópico aí do nosso workbook, a questão do brilhantismo dos outros. Né? Também tem a ver com esse ideal romântico. A gente está acostumado a ver a obra-prima, aquela obra assim que vai ser construída a partir de um esforço mágico, inspirador. E a gente vai quebrar um pouco essa ideia. Né? É natural que a gente, num momento de incômodo, de aperto, a gente começa a ver aquele cara que passou em primeiro lugar no programa de pós do mestrado, no doutorado, que é aprovado em todas as propostas que submete, nos editais, aquele colega, aquela colega que a gente vê que é brilhante. Se a gente se espelhar nesses exemplos, a gente precisa entender que esforço aquela pessoa realizou. E será que eu estou realizando um esforço na mesma medida? Né? Essa ideia de um brilhantismo do outro, ela vai determinando como a gente vê os hábitos de escrita. Então, a escrita, ela vai realmente, assim, a nossa noção de escrita vai impactar nos hábitos que a gente vai manter com relação à escrita. Então, é muito forte esse sentimento. Eu vejo muita gente comentando, né, nos cursos de pós, fulano é brilhante, ou o meu orientador é maravilhoso, mas o seu orientador também passou por um momento de aflição, passou num momento realmente assim intenso, de carga de trabalho dura, e a gente precisa entender isso. E aí eu queria assim, ficar bem à vontade para poder conversar com vocês
sobre uma epidemia que eu estou vendo nas universidades hoje, né, que é o uso de psicoestimulantes para aumentar a produtividade. Então, a pessoa está tão, assim, intencionada em alcançar aquele brilhantismo que eu tenho visto entre jovens, né, nas academias que eu tenho frequentado, eu tenho assistido aula, tenho feito cursos, né, o uso de Ritalina e de outros, o metilfenidato, né, e outros estimulantes, como uma estratégia para que a pessoa se mantenha realmente, vamos dizer assim, produtiva. E aí eu vou dizer para vocês, gente, assim, com muita sinceridade nesse bate-papo, porque eu acho que quem veio aqui quer ouvir um bate-papo sincero, né? Esses psicoestimulantes, se você realmente tem orientação médica, se realmente você tem um déficit de atenção, se você necessita de um tratamento, não é para você que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que estão se sentindo desanimados. Eles têm um efeito, assim, alguns efeitos que eu preciso comentar. O primeiro deles, eles alteram a nossa percepção, o estimulante tem essa capacidade, e dão uma dilatação do tempo. Essa dilatação do tempo faz uma falsa impressão, a gente começa a distorcer, de que estamos mais produtivos. Então, isso é muito importante, fazer essa observação. E uma outra observação é o seguinte: como a gente acredita que a aprendizagem vem através da escrita e é só escrevendo que se desenvolve a escrita, você precisa respeitar o seu prazo de desenvolvimento. Cada um tem uma cadência, tem um ritmo, né? Eu vou falar um pouquinho de corrida nesse nosso encontro aqui, porque são duas coisas que eu gosto de fazer, escrever e correr, né? E a corrida é justamente isso, não dá para você começar com treinos puxados logo no começo. A gente precisa respeitar essa dinâmica. Agora, esses estimulantes vão fazer você produzir mais? Olha, eu tenho minhas dúvidas se é uma produção sustentada a longo prazo. Se você falar para mim que você ficou uma semana para entregar ajustes, detalhes técnicos, finos, ou seja, finos não, detalhes mais simples de um trabalho, é possível ficar acordado 15 horas trabalhando que o trabalho renda mais. Mas eu vou dizer que do ponto de vista de uma consistência, de uma escrita que vai ficar, isso é muito sutil, isso é muito delicado. O que vai sendo construído no dia a dia não pode ser abandonado, né? Então, se você de repente assume uma postura de automedicação por um intervalo de 2, 3 meses, depois simplesmente abandona a tese, você simplesmente não vai ter resultado nenhum no final disso, né? Então, a permanência, o hábito, a rotina, o compromisso, né, que você tem que construir com o seu trabalho, é o que nós vamos debater aqui agora. Então, gente, vamos tomar cuidado com essa crença, né, de que o outro é brilhante, de que o outro é maravilhoso. O outro é um trabalhador como você, é alguém que se esforça, é alguém que está passando também por dificuldades como você, né? Se a gente for ouvir a dor de cada um, a gente realmente, assim, se assusta quantas são as dificuldades de cada um, né? E essa questão da medicação na universidade é algo que realmente me assustou nesse período do doutorado, né? E vamos retomar essa ideia. É só escrevendo que a escrita se desenvolve. Estou continuando no nosso material, nosso workbook. Uma outra crença limitante é a ideia da impossibilidade de trabalhar a longo prazo, né? É difícil mesmo. Eu vou defender aqui nesse workshop, né, nesse masterclass, que o resultado do seu trabalho, da sua tese, da sua dissertação, ele é muito mais das habilidades que você vai desenvolvendo na gestão do seu tempo, das suas fontes, né, da sua pesquisa, na sua escrita, do que realmente uma qualidade de escrita ao final disso tudo. Você não precisa ser um grande escritor para fazer uma tese, nem uma dissertação de mestrado, mas você precisa entender que você precisa gerir o seu tempo. Então, essa impossibilidade de trabalhar a longo prazo é algo que nos acomete mesmo. Quando a gente se vê com a escrita e vê com a enorme quantidade de parágrafos, capítulos, sessões que a gente está organizando, essa sensação de desordem, ela causa um branco. Você fica realmente limitado para a escrita. E aí você precisa recorrer a um trabalho assim fatiado, um trabalho claro de tarefas, colocando assim metas para você o tempo todo. E aí eu vou falar, a gente tem uma febre na internet de ferramentas de produtividade, isso é válido, né? Você busca. A gente que está na pós-graduação, de vez em quando lê um livro de autoajuda, isso é válido, busca, né? Mas é importante que você não fique tateando muitas técnicas, mas
um bom pesquisador, no sentido de uma escrita profícua, ele lança a mão, a gente não precisa ter vergonha disso. Tá? A gente vê, principalmente na área de humanidades, as pessoas um pouco mais restritas com relação a isso. Vários escritores foram questionados. Ferramentas de automonitoramento, self-control. Né? A gente precisa ter essa característica, senão a gente não vai conseguir trabalhar com longo prazo. E colocar essa meta para a gente é uma meta de dia a dia. Eu quero compartilhar depois com vocês uma planilha, por exemplo, que eu uso para o meu controle. Eu usava muito o meu caderninho, e depois os dias foram se avolumando, eu fui para o diário, e depois os dias foram se avolumando, eu percebi que valia a pena fazer uma planilha. Quero compartilhar com vocês hoje, depois a gente vê como. Tá? A gente precisa contar palavras, a gente precisa contar páginas, a gente precisa contar horas de escrita. Alguma ferramenta de controle precisa acontecer. Tá? E eu não estou falando... Porque se você não tiver essa ferramenta de controle, você vai sentir o peso maior que é da coercitividade de todo o sistema, porque você ser avaliado, como é que é esse novo Qualis da CAPES? Né? Como é que é isso? A questão de relevância. Tudo isso você precisa entender pouco a pouco, mas para você alcançar isso depois, você precisa de pequenas tarefas. Né? Aí eu queria citar alguns exemplos, né, de autores do século XIX, que são os mais famosos, assim, são os que eu lido mais, né? Arnold Menard, Hemingway, né, são autores que foram assim, incisivos em construir uma técnica diária de registro, né? Escritores que tem uma preocupação em registrar a quantidade de palavras. Quantas palavras eu escrevi hoje? E aí vamos dizer para vocês, é possível escrever 1000 palavras por hora? É possível. Eu, na minha tese, não alcancei isso. Num dia bom de produção, eu consigo fazer 800 palavras por hora. Né? Mas é possível. É possível fazer 500 palavras por hora? É possível, né? Construir uma página e meia por dia? É possível. O importante, gente, nisso tudo, para você poder vencer esse bloqueio da dificuldade de trabalhar com tarefas de longo prazo, é que a escolha entre trabalhar com 100 palavras por hora ou 1000 palavras por hora seja uma escolha ativa, e não você sentar na mesa, abrir o seu computador e vamos ver o que vai dar hoje. Isso realmente vai impactar na sua escrita. Se você deixar o ritmo da sua escrita acadêmica acontecer conforme o seu humor, conforme o seu ânimo, conforme o seu estado de espírito, conforme as condições do dia, realmente você vai ter problemas de bloqueio nessa escrita. Né? E aí, eu queria colocar para todo mundo que está assistindo a nosso Masterclass o seguinte: tenha duas metas de trabalho distintas. Uma coisa são metas de escrita, outra coisa são metas de pesquisa. As metas de pesquisa você vai construir com o seu orientador, ele que é o especialista no campo, na área que você estuda, ele que é a pessoa que realmente sabe definir o seu ritmo de trabalho, esse é o seu orientador. As metas de escrita você precisa construir conforme a sua realidade de corpo. A escrita ela envolve o corpo. Né? Então, a gente precisa estar escrevendo sempre, sempre. Daqui a pouco, na ideia, na parte final do nosso curso, eu vou dar sugestões de como manter essa escrita sempre ativa durante esse período de doutorado, de mestrado, né, de pós-graduação seu. Mas você precisa ter bem claro, eu como pesquisador, eu preciso ter metas de escrita e eu preciso ter metas de pesquisa. Eu, por exemplo, na minha tese, eu fiquei 2 anos consultando fontes. 2 anos lendo documentos, indo à Biblioteca Nacional, acessando lá os retalhos do Lima Barreto, lendo pela internet, né, crônicas, que eu estudo as crônicas de Lima Barreto, que estavam digitalizadas no acervo da Biblioteca Nacional. Ou seja, é um esforço muito grande com as fontes. Mas se nesse período eu simplesmente tivesse parado em termos de escrita, a angústia seria muito maior nesse momento. Então, para quem está começando, eu acho que isso é uma orientação importantíssima. Crie metas de escrita, diferentemente das metas de pesquisa. Isso é importante porque você vai trabalhar
desfazendo essa crença com relação à impossibilidade de trabalhar a longo prazo, o brilhantismo dos outros. Você passa a ter hábitos de escrita que vão te apontar para uma compreensão diferenciada do processo de escrita, tá? Lembra, o resultado da sua tese vai vir dessa capacidade sua de gestão dessas metas, das tarefas que você fatiou, do que você organizou. Faça a sua tese sempre com uma perspectiva de 1 semana, de 2. Não alargue muito isso, né? Eu fiz recente algumas formações na área de metodologias ágeis e é muito bacana ver como o ambiente organizacional capturou, né? Capturou não, implementou com muita inteligência essa ideia de trabalhar com sprints, com metas de curto prazo, para entregar produtos de qualidade, de valor, né? A gente precisa tocar dessa forma também a tese. É mais fácil pensar, né? Sempre no, como é que fala? No curto prazo. Tem escritores, tem uma historinha na área da literatura que fala que é o seguinte, que tem 2 tipos de escritores. Tem um escritor que é o arquiteto, né? Que é aquele que constrói a casa toda, né? Perdão, que projeta a casa toda e depois que vai começar a preencher. E tem aquele que é jardineiro, que cava um buraco e enfia uma semente e começa ali, naquele processo de semeadura, esperar as coisas nascerem, crescerem. Eu digo para vocês que a gente, na área da escrita acadêmica, tem que ser um pouco dos dois. Tem que ser um arquiteto, porque tem que planejar essa pesquisa, tem que organizar as metas de longo prazo, tem que ouvir o orientador, tem que frequentar o laboratório, mas também tem que ser um pouco de jardineiro, tem que ir plantando sementinhas para ver que dali pode a qualquer momento brotar um capítulo, um artigo, um ensaio, uma sessão. Tem que ir plantando todos os dias, né? A gente tem que se dividir entre essas 2 figuras de escrita. Vamos lá. Próximo aí, gente, seguindo, né, de uma crença que a gente chama de limitante no trabalho da tese, é a irrelevância do próprio trabalho. E aí, gente, eu queria tomar a liberdade de falar com vocês que isso foi uma coisa que me incomodou muito, tá? Me trouxe muita aflição, porque era uma sensação que eu tinha, né? Eu estou pesquisando um autor do começo do século XX, que muitas pessoas já pesquisaram, e por que meu trabalho é importante? Como é que eu posso aportar importância a ele, né? A pergunta que eu sempre me fazia é, será que eu tenho algo novo a acrescentar? Será que eu estou colocando algo novo realmente para ser pesquisado? Isso é tão angustiante, porque às vezes eu vejo jovens pesquisadores querendo pesquisar coisas não pesquisadas para poder conseguir acrescentar um novo, né? E aí vem um pouquinho ao encontro daquela ideia do ineditismo, da originalidade. E aí, gente, nós temos que entender mais uma vez que essa ideia de relevância, ela é um processo, assim como a ideia da originalidade é um processo, é algo que vai ser construído, né? O estudante que está fazendo uma tese, um doutorado, vamos pensar aqui, está todo mundo fazendo uma tese ou uma dissertação. Qual é a grande característica que nos une nesse momento? Ninguém fez tese ainda, ninguém sabe como fazer uma tese. Então, nós vamos ter um duplo aprendizado. Um aprendizado que vai vir por intermédio da escrita, porque a gente passa a aprender a desenvolver o nosso objeto conforme a gente escreve. Quantas vezes a gente começa a ler o que a gente escreveu, uau, eu estou pensando isso, eu não conseguia formular isso, eu não conseguia materializar isso, mas a escrita me deu essa aprendizagem. E a gente também está aprendendo a escrever uma obra de fôlego, uma obra que vai passar por um crivo de uma banca. É uma experiência nova para todo mundo. Então, eu sou professor de português e redação há muitos anos, há mais de 20 anos, mas a experiência de redigir uma tese é nova para mim. Por mais que eu explicasse aos alunos como é que é a construção de um parágrafo, como é que se organiza, os conectores, até mesmo os alunos de iniciação científica, né? Como é que é a organização das referências, a ideia de plágio, autoplágio, tudo isso era muito claro para mim, mas não é só um conhecimento técnico, ferramental, que vai fazer com que você tenha algo a acrescentar, mas é a aprendizagem que se dá por meio, através da escrita, que vai proporcionar isso. Então, o que eu queria, assim, aportar para vocês é que é um duplo aprendizado. É um aprendizado que se dá através da escrita, já bem, um aprendizado que está acontecendo por meio da escrita,
e você também está aprendendo a escrever, né? E aí, gente, a gente precisa vencer essa ideia da irrelevância, entendendo que é um processo, tá bom? Vamos lá. E vamos ao 6º item do nosso workbook, esse momento assim que eu acho importante, que é a solidão do trabalho de redação, né? Eu estou aqui em casa, né? Estou aqui no meu home office, é um quartinho que tem na área dos fundos, na área de dispensa, e eu adaptei, mas não adaptei só por conta da pandemia. Desde o início do doutorado eu tenho um cantinho para estudar, e a gente passa a aprender a conviver um pouco mais esse isolamento social durante um período de tese. É lógico que tem casos de pesquisa em que as pessoas se envolvem com uma dinâmica de laboratório muito intensa, então sempre em envolvimento com outras pessoas. No campo do que eu venho, da área de letras, isso é mais restrito, né? Não é, a escrita solitária é bem recorrente. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: essa solitude do ato de escrever, ela não precisa ser uma solidão. Essa solitude, essa individualidade que você precisa ao escrever, não precisa ser necessariamente um isolamento que te causa um ambiente tóxico, que te causa prejuízo. Então, você que está chegando para começar o seu programa de pós, vá aproveitando esse período em que você tem que cursar disciplinas e vai construindo uma rede entre os amigos, uma rede de solidariedade, vai se aproximando. É extremamente saudável perguntar uns aos outros o que você está pesquisando, qual é o seu objeto de pesquisa, como é que é isso, o que você está vendo, o que você está propondo de novo, ou qual é o debate que você está fazendo. Isso é importante para a gente quebrar, romper essa atmosfera de solidão e isolamento que muito angustia a escrita e que também é um bloqueador da escrita. Olha, a gente tem que conversar intencionalmente com interesse pelo projeto do outro, e a gente precisa experimentar, e isso, assim, eu não sei se eu não estou acompanhando agora quem está presente, mas eu tenho amigos que eu construí no doutorado, em que a gente liga um para o outro para chorar as pitangas mesmo, em que a gente divide o texto um com o outro, que a gente faz uma videoconferência para mostrar para o outro em que estado que está o trabalho. Isso é importante por quê? Porque toda vez que você guarda uma quantidade muito grande de textos para entregar ao seu orientador, é natural que vai haver várias interferências que podem afetar a sua ideia emocional, né? Poxa, o orientador não gostou. Agora, se você fraciona isso, tenha metas fracionadas de produção de texto da sua tese, da sua dissertação. Se você fraciona isso e divide com algum amigo que não é necessariamente especialista, mas ele consegue olhar ali, vislumbrar uma falha, um buraco, algo que não está muito explicado, uma questão que não está muito clara, isso vai alimentando a sua ideia de pertencer a um grupo, uma rede, e tudo isso a gente quer como pesquisador. A gente precisa criar esse ambiente. A gente fala muito dos ambientes organizacionais, o ambiente da pesquisa precisa ser saudável nesse sentido. E aí, eu quero provocar você que está assistindo hoje esse Masterclass, que vocês tomassem, assim, uma decisão interessante, a experimentar estruturas colaborativas de redação. Na França eu vi muito isso, né? No Canadá eu vi em alguns sites, sei que também os Estados Unidos e a Alemanha mantêm rotinas como essa, deve ter no Brasil também, né? Eu vi um vídeo recente no YouTube em que uma pesquisadora comentava sobre esse modelo, que é a gente aproveitar esse ambiente virtual, ir para o Zoom, né, o Google Meet, e escrever junto, fazer... eu trouxe aqui exemplos como jornadas de redação, retiros de escrita acadêmica, grupos de escrita acadêmica, confraria de escrita acadêmica. Lá na França tinha os tomates de redação, né, que é uma técnica Pomodoro, né, que é mais famoso para a gente, Pomodoro. Vocês têm essa mania de não traduzir, né? De traduzir, né? E aí o seguinte, tinha dinâmicas muito legais, as pessoas iam para biblioteca ou para um café, era combinado isso no Facebook, e chegava lá, quem estava com o notebook com um pregador colado nele, significava que estava no grupo, rapidamente as pessoas se encontravam, não necessariamente se conheciam,
ali grupos de 5, 6 pessoas. Isso pode ser feito online, como eu falei, no Zoom, no Google Meet, e criava um objetivo de escrita por dia. Ó, nós vamos passar o dia inteiro escrevendo. Nós temos um objetivo que é de terminar uma sessão desse capítulo. Eu tenho aqui o objetivo de revisar um artigo que eu quero enviar para publicação ou para o meu orientador avaliar. Eu tenho aqui o objetivo de fechar minha conclusão. Você criava um objetivo palpável, concreto para aquele dia. As pessoas pactuavam um período ali de 50 minutos escrevendo e 10 minutos de descanso. Eu já vi assim. Já vi 1h30 escrevendo e meia hora de descanso. Já vi assim também. E as pessoas passavam ali 5, 6 horas juntas, escrevendo, rompendo essa imagem assim, que é realmente limitante da escrita, que é a ideia da solidão do processo de redação, tá bom? Então, acho que é aí que a gente vai alcançando. Então, a solidão no trabalho de redação pode ser enfrentado. E aí eu queria fazer, então, a minha primeira conclusão dessa parte inicial do nosso Masterclass. Eu quero reforçar isso para vocês. Se você está com o seu material, você pode anotar. A conclusão que eu quero chegar é: a aprendizagem vem através da escrita. Bom, a aprendizagem vem através da escrita. O material aí tem aí uma provocação para vocês, né? Lendo comigo aí, acompanha a leitura comigo. São muitas as expressões que habitam o nosso imaginário de pesquisadores em formação. Muitos dos imperativos acima chegam até nós mesmos de maneira distorcida. Você se recorda de já ter verbalizado alguma dessas falsas expectativas? Né? Eu coloquei 6, eu poderia ter colocado uma dúzia. Eu coloquei até a referência de um trabalho que eu achei legal na internet, de uma colega da UFRJ, né, sobre felicidade e vida acadêmica. É possível? 10 mitos sobre mestrado e doutorado, então são 2 pesquisadoras que estão trabalhando com 10 mitos. Eu trouxe 6 crenças limitantes e pensa um pouquinho, medita sobre isso. Tem alguma delas que está te impactando, que está te bloqueando? Coloca isso no papel e reflete sobre isso. A gente tem que ter a tranquilidade de entender que a aprendizagem vem através da escrita. Né? Para mim, eu acho que o que mais me limitou desses 6 que eu citei agora foi a irrelevância do próprio trabalho. Né? Os outros, de alguma maneira, eu fui tentando romper, mas foi duro para mim isso. Né? E agora, vamos ver se vai ser relevante ainda, não tenho muita certeza não, mas né, os orientadores estão dizendo que está, então a gente fica mais confiante. Botei uma citação do Goethe, né, citado pelo Jean Guiton, que tem um livretinho muito simpático chamado Trabalho Intelectual. Foi um livro que me ajudou muito, né? E ele diz: nunca considerei a minha ação e toda a minha obra, senão simbolicamente, e foi-me indiferentíssimo saber se fazia panelas ou pratos, né? Goethe, né, esse cânone da literatura universal, está dizendo para a gente, eu não sei até que ponto, que a obra dele era apenas um trabalho, né? Então a gente precisa entender isso também. Nós estamos apenas fazendo um trabalho, de alguma maneira. Se esse trabalho vai sair bom ou ruim vai depender do nosso esforço, e não se nós somos pessoas melhores ou piores. Né? Então, essa é a primeira parte. Bem, na outra página do material, você pode virar aí, eu convido vocês a fazer uma reflexão identificando as condições objetivas que determinam um ambiente de redação acadêmica, científica. E aí eu preciso falar para vocês o seguinte: o ambiente de escrita acadêmica, ele é verdadeiramente coercitivo. Realmente, a gente tem que lidar com a banca, é o momento de qualificação, tem os critérios de publicação. Esse ambiente é coercitivo. O que é importante para nós como pesquisadores, e aí uma dica para quem está chegando na pós agora, é conhecer de maneira objetiva quais são esses critérios. Como é que é construído esse controle de produtividade? Então, eu não vou me aprofundar nesses elementos, mas eu vou dizer para vocês, a gente precisa entender como é que é o controle de produtividade na nossa área, qual que é o recorte de tempo das publicações suas que vão ser consideradas, como é que se dá a revisão por pares. Há muitas formações no site do Periódico da CAPES. De vez em quando eu vejo uma formação interessante, eu faço uma formação dessa.
Sinto falta de informações mais na área de ciências humanas, eu vejo muito na área das ciências exatas, por exemplo, da natureza, mas acompanho e depois tento fazer o link, né? Quais são os critérios editoriais? Então, acho que a gente tem que reconhecer esses critérios. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Grandes universidades no mundo inteiro estão investindo em treinamentos de escrita. Treinamentos de escrita não é só uma questão de ensinar você a redigir do ponto de vista do parágrafo, da organização do texto, mas é também criar hábitos de escrita, criar rotinas de escrita, criar ambientes de escrita, tá bom? E a gente precisa identificar objetivamente e buscar essas instituições. Se a sua instituição não oferece, busca ajuda na internet, tem muita gente se dispondo a ajudar, né? É necessário, seja que tem coordenadores de pesquisa, é um apelo, é necessária a formação de writing center, ateliês de escritura, é necessário também, isso é uma coisa muito interessante na pós-graduação, poxa, se o programa tivesse um conjunto de revisores credenciados, todo mundo precisa de uma revisão de texto, não importa a qualidade escrita, você precisa de um revisor. E a gente chega naquela parte final da tese mandando uma mensagem para um, ligando para outro, quem está disponível para revisar a tese, quem é bom para revisar a tese, quem respeita os prazos. Então, esse tipo de serviço precisa estar institucionalizado, não precisa ser a instituição oferecer, mas a instituição dá uma chancela para a gente, um credenciamento, né? Pessoas que realmente conseguem fazer boas traduções. Você procurar um tradutor na internet é difícil. Às vezes tem o site das editoras mais famosas, mas às vezes custa muito caro, né? Era possível diminuir esse custo se a gente conseguisse acessar um profissional diretamente, não o intermediador dele. Então, o apelo aqui é para a gente conhecer as condições objetivas de escrita, como é que há o controle de produtividade, como é que é a revisão por pares, como é que é a necessidade de planejamento e supervisão na sua área, quais são os critérios editoriais, tá bom? E nisso, tentar buscar intervenções nos programas, no âmbito de programas de pós-graduação. Na UFRJ a gente está vendo agora o Clube da Escrita, mas é uma ação nova, pelo menos é do Centro Tecnológico, mas está se ampliando para toda a instituição, mas é nova. E a gente vai identificando profissionais da área do texto que são importantes para nós, eles são importantes. É importante que você tenha, além dos seus amigos te dando um apoio, alguém técnico capacitado para ler o seu texto e fazer as interferências com relação à pontuação, com relação à gramática. É importante também ter momentos de escrita profissionais, preparados para isso. Então, meu apelo é nesse sentido, né? E o quinto e último elemento, eu quero desenvolver um pouquinho mais, que é o trabalho de pesquisa, exige um esforço profundo. O que eu vou dizer? Tem um livro que eu li recentemente, na verdade, no começo do ano, do Cal Newport, chamado Trabalho Focado, né? O livro é muito interessante, a versão em inglês Deep Work, tem, assim, algumas coisas novas, algumas coisas não tão novas. A tradução para o português não é maravilhosa, né? Tem algumas questões aí que deixaram a desejar. Mas, de tudo, eu queria trazer dessa obra uma sugestão muito interessante. Ele é professor, o Cal Newport, na área de ciência da computação e, de alguma maneira, compartilha aí a sua autoprodutividade por causa de uma técnica que ele desenvolveu de trabalho profundo, né? Olha, o trabalho de redação acadêmica é um trabalho cognitivamente muito alto, que exige um esforço muito profundo. Não adianta a gente acreditar que é possível ficar 10, 12 horas fazendo um trabalho de esforço muito profundo, muito denso. Não é verdade, tá? Eu, por exemplo, cada um tem a sua realidade, né? De maneira intensa, trabalhando, eu consigo ter um rendimento satisfatório 4 horas de trabalho, né? Então, outros tantos estão dando aula, estão trabalhando, estão dividindo o trabalho de pesquisa com a atividade profissional. Significa que eu fico 4 horas estudando? Não, significa que eu estudo 1 hora, faço uma pausa, volto, faço mais 2 horas, faço uma pausa, almoço, depois volto. Mas de trabalho intenso,
4 horas é uma quantidade muito boa. Qual é o grande problema aí? Como a gente tem que fazer um trabalho intenso, carregado, esforçado, é natural que a gente queira procrastinar. E nosso trabalho de pesquisa existem trabalhos que são menos profundos, vamos dizer assim, não é que são menos importantes, que vão requerer menos do seu intelecto. São trabalhos que você conseguiria ficar 10, 12 horas fazendo, por exemplo, fazendo buscas na internet e ajustando o seu gerenciador de bibliografias, colocando a informação. Esses dias eu estava ali acertando a minha tese, eu uso o Zotero, né, como gerenciador de bibliografia. Eu já vi que o Roquemar gosta do Mendeley. Mendeley não. Acho que é Mendeley, não lembro. Depois ele vai falar qual que ele gosta. Mas eu uso o Zotero. E eu peguei um padrão, um modelo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na hora que eu estou botando no meu texto, está dando um espaçamento entre os parênteses. Enfim, está ali, está meio feio. Preciso arrumar isso. Não sei se eu arrumo o padrão ou se arrumo manualmente, né? Se eu troco o padrão. Gente, eu sei que de repente eu me vi 2 dias fazendo isso. Isso é um perigo muito grande na tese, né? E aí, o que o Call Newport sugere que eu achei novo e eu achei interessante? Opa, vou implementar isso. Ele sugere que nós criemos uma proporção de trabalho. 80% de trabalho aprofundado, 20% de trabalho raso, vamos dizer assim. Eu tento trabalhar com 75% de trabalho profundo e 25% de trabalho mais raso. Por que isso? Porque se perder 2, 3 dias fazendo uma atividade que pode ser fracionada, é uma coisa que a gente quer fazer, porque dá um descanso da tese, né? Ontem, por exemplo, preparando esse masterclass, eu queria ficar só preparando, estava animadíssimo, mas eu precisava escrever um pouquinho, precisava sentar e redigir um pouquinho que fosse, eu não poderia deixar parada a minha tese. Então a gente precisa organizar um quadro de horários que ele funcione como se fosse uma engrenagem. Olha, eu tenho 2 horas agora para poder mexer nesse aspecto visual da minha tese, eu vou dar uma formatada nela. E faz isso em 2 horas. Se não terminou, depois você continua. Isso é importante porque os estudos demonstram que trabalhar com intercalamento, trabalhar de maneira alternada, é muito mais produtiva do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, você construir uma proporção de trabalho ali, 80%. Naquela planilha que eu vou compartilhar com vocês, eu coloquei essa divisão que eu faço. Você coloca ali 80% ou 75% de trabalho mais aprofundado e 25% de um trabalho mais superficial, vamos dizer assim. Por favor, não tomem de maneira negativa a forma que eu estou me referindo a esse tipo de trabalho, né? Mas é um trabalho que a gente quer fazer. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu tenho citações que estão no formato de papel, porque eu ia na biblioteca e queria anotar papel e eu quero digitar todas. Se eu ficar só digitando isso, vai ser ótimo, eu vou dar uma escapada na minha tese, mas eu não posso fazer isso. Se eu quiser produzir com qualidade, é importante que eu tenha um ciclo vicioso de trabalho, um ciclo virtuoso de trabalho, né? Vicioso é ótimo. Um ciclo virtuoso de trabalho, que vai se renovando conforme a velocidade vai alcançando aí. Então, gente, a grande conclusão a que nós chegamos aqui é o seguinte: o ambiente de produção textual na academia é realmente coercitivo. Então, o sofrimento que a gente tem na produção da escrita acadêmica, ele é real, está apertado, né? Aquela história da lagosta dentro da casca, a lagosta vai crescendo e a carapuça ali fica apertada mesmo, está apertado. Conforme você vai avançando na escrita, as cobranças vão sendo maiores. A atitude mais importante é conseguir realizar um alinhamento entre percepção e realidade. A minha sugestão é que você quantifique e qualifique as efetivas exigências de sua área, né? Então, a gente precisa trabalhar fatiando nossas metas, mas entendendo quais são as necessidades de metas que a gente tem verdadeiramente, né? Para isso, aqui no canal do professor Roquemar, ele tem dado indicações muito boas nessa área de bibliometria, foi uma coisa nova para mim, que me ajudou muito na pesquisa. Ele tem indicado, eu assisti há pouco uma live
sobre o novo Qualis. Depois eu comecei a investigar um pouquinho mais, né? Estou precisando entender um pouco mais na minha área de ciências humanas, mas eu também seguro isso, porque se a gente ficar ali na internet, essa é uma parte importante da nossa tese, mas eu tenho que limitar, é 1 hora, é 2 horas, eu não posso ficar o tempo todo fazendo formação, porque realmente vai comprometer o meu trabalho, e ser rigoroso com essa dinâmica é muito importante, tá bom? Então, quantificar e qualificar essas exigências de sua área é muito importante agora, tá bom? Bem, gente, nós estamos avançando aí, estamos indo na segunda parte da aula, que agora é a parte que eu considero mais importante, que é os métodos e práticas que aliviam os impactos das exigências de publicação. O que a gente aprende na literatura que pode, assim, aliviar. E aí, eu queria fazer uma pequena pausa agora, para a gente poder conduzir. Sim, estou ouvindo. Esse descanso é ótimo. Esse descanso dá uma revigorada aí para a gente poder falar um pouquinho mais. Vamos lá, então. Roquemar, eu vi, você comentou comigo, a gente está tendo alguma dificuldade de transmissão, né? Mas eu estou gravando aqui na minha máquina pelo Zoom, a gente vê alguma estratégia, depois a gente se reúne também, se você quiser repetir, a gente pode repetir. Eu estou às ordens, tá, meu amigo? Vamos então para a segunda parte do nosso workshop, né? Aí eu queria que vocês abrissem um material, todo mundo que está aí acompanhando de casa, pelo YouTube, os métodos e práticas que aliviam os impactos das exigências de publicação. É a forma que a gente arrumou de denominar o que a experiência de grandes escritores trouxe com relação a esse ambiente de produtividade, de cobrança. Então, a literatura sempre tratou essa questão do sofrimento, né? E como é que isso é amenizado, né? Vamos dividir isso. Bom, a primeira coisa que eu passo para vocês agora é o seguinte. O item, eu estou chamando de rotinas e rituais. E o número 1, eu falo, construa um ambiente de estabilidade. Ritualize-se, né? Com uma exclamação bem forte para vocês que estão em casa aí agora ou no trabalho, quem está assistindo esse curso. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem percebido, inclusive nas organizações, cada vez mais a implementação de rituais e cerimônias no trabalho. O teórico que eu uso para falar de rituais é o Christopher Turk, né? Um autor, vou até sacar o livrinho dele aqui, é o autor de Hiperativos, Abaixo a uma cultura do déficit de atenção, que é um autor que eu trabalho na minha tese, né? Porque ele é um filósofo da sensação, e ele vai trazer para a gente uma situação contemporânea em que a exposição a telas constantemente que a gente experimenta no cotidiano vai, de alguma maneira, destruindo a nossa capacidade cognitiva de se manter atento a algo, né? E a estratégia que ele sugere para isso é o ritual, né? Então, todos os aspectos da vida contemporânea, a gente encontra o ritual sendo trabalhado. E agora, pensar o ritual como uma estratégia de construir um ambiente de estabilidade para quem quer fazer um estudo, um trabalho mais aprofundado, foi realmente um insight que eu vi na obra do Turk que eu quero trazer com vocês. Eu vejo alguns posts, né, assim, na internet, tem um ritual de estudo, tome um cafezinho. Não é sobre isso que eu quero falar, né? Nós, seres humanos, somos repetitivos, realmente. Se a gente não planeja a nossa repetição, de alguma maneira ela vai se instituindo. Mas eu estou falando de um ritual, você que está fazendo uma tese, uma dissertação, ou você pretende fazer, eu estou falando de um ritual que vai trazer para a sua rotina de trabalho uma identidade. Isso é uma força muito grande do ritual. Quando você tem
uma identidade de trabalho. Você consegue, de alguma maneira, mobilizar as pessoas ao redor a respeitar aquele espaço de trabalho. Outra coisa importante é que o ritual vai trazer uma relevância àquele momento. Então, a gente traduzir isso na ideia de cerimônia. Eu vou dar um exemplo mais simples para a gente poder chegar na questão do estudo, né? As pessoas que têm, por exemplo, o hábito de sentar a família inteira ao redor da mesa e fazer uma refeição, pelo menos 3 vezes por semana, aquilo não deixa de ser um ritual, uma cerimônia. As pessoas se reúnem ao redor da mesa, aquela família se reúne ao redor da mesa, e ela está ali ao redor da mesa para comer juntos. Se isso acontece de uma maneira ritualizada, alguns estudos apontam a redução, por exemplo, em casos de obesidade. Por quê? Porque o ambiente de ritual ele favorece essa capacidade sua de se concentrar dentro de um amplo campo visual e auditivo. E é o que eu estou propondo agora em ambiente de estudo. O ritual, a cerimônia em torno da mesa é um exemplo, mas a gente tem rituais religiosos, a gente tem cerimônias que as pessoas vivem, por exemplo, esse período da Covid, né? Houve um momento de luto muito grande que as pessoas não puderam viver os rituais de se despedir da família. Isso impactou muito, porque o ritual ele ameniza o sofrimento. Então, se você está fazendo alguma coisa planejada anteriormente, organizada previamente e intencionalmente, lembre-se, na sua forma de trabalhar no dia a dia, você vai naturalmente criar uma rotina. Naturalmente, você vai criar um modo de trabalhar. Agora, se você decidir como vai ser esse modo, você vai estar ritualizando isso. Isso é muito importante. Transformando aquele ambiente num ambiente de estabilidade, um ambiente realmente que você vai conseguir produzir com mais qualidade. É lógico, aí você tem que definir uma forma de trabalho, um horário, uma recorrência e seguir firme e forte. Não tenham dúvidas, né? A teoria contemporânea tem apontado para isso. Por exemplo, eu citei no começo desse masterclass as metodologias ágeis, né? É uma metodologia que tem trazido bons resultados, porque é uma metodologia, por que não? Um dos pontos interessantes dessa metodologia é justamente o incremento de cerimônias, né? Tem um momento ali do Scrum que o gestor, eu não sei usar muito a nomenclatura, mas o gestor vai fazer a reunião, todos de pé, depois tem a prestação de contas, depois tem a revisão, né, do que foi visto. Então, trabalhar com essa perspectiva de maneira ritualizada, com cerimônias, é algo que as organizações já estão atentas a isso, e é algo que você, que faz um trabalho intelectual, de redigir uma tese, uma dissertação, precisa implementar no seu cotidiano. E da onde que a gente vem e traz isso? A gente traz do ritmo dos escritores. Todos os grandes escritores profícuos, que produziram bastante, intensamente, não estou falando de qualidade, não quero discutir isso, né? Mas que tiveram realmente uma produção com uma cadência regular, escreviam a partir de um ritual, a partir de uma prática, né? Sei lá, uma ida à praia para fazer anotações, depois voltava, escrevia, um quarto de trabalho. Esse ritual não precisa ser uma coisa absurda, né? Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que realmente há um modo de trabalho seu que seja permanente, né? Todo mundo tem que construir seu ritual. O meu ritual eu construí, né? Eu preciso de, ao acordar, uma atividade física, é aquilo que me dá vigor. Depois eu preciso de um momento mais meditativo, né? Em que eu me conservo, né? Na minha questão espiritual, na minha formação espiritual. E depois eu tenho um momento de trabalho. Então, cada um de nós vai ter um ritual e vai implementar isso. Eu queria que vocês pensassem como que está sendo sua rotina de trabalho hoje. É lógico, eu trabalho quando dá, professor, né? Eu trabalho porque eu tenho outro trabalho além da dissertação. Mas aquele pequeno trabalho que você tem, aquele momento, que ele seja realmente uma cerimônia. É a mesma coisa que eu falei com relação à mesa. Mesmo que você tenha que comer fora de casa, fora de uma mesa, transforma aquele momento em um momento importante, né? Então, a ideia de ritualizar-se é essa, é fazer uma repetição. Rituais, segundo o Turk, são repetições coaguladas, repetições que já se sedimentaram como um ponto, como é que eu vou dizer assim, fixo, materializado na sua realidade,
mas faça repetições solenes, com cerimônia, celebrando aquele momento. Isso é muito importante. O exemplo da literatura, ele vai nos alimentar com essa ideia dos rituais. Tá? Tem assim livros e mais livros divulgando hábitos de grandes escritores, como Ernest Hemingway escrevia, como Balzac trabalhava 10, 12 horas por dia, né? Tem uma anedota, né, de um escritor, um dramaturgo italiano, que eu já vi atribuída a Victor Hugo, entre outras pessoas, de que ele trabalhava nu em casa para que não procrastinasse. Mas dentro do universo ficcional sempre tem muitas coisas curiosas com relação à forma de trabalho dos escritores. O que a gente interpreta de tudo isso? Cada escritor constrói um ritual, né? E você que tem metas de escrita, que tem uma proposta de escrever uma tese, uma dissertação, precisa construir seu ritual de trabalho. E não é só acordar e tomar um cafezinho e ir trabalhar. Não. Precisa solenizar aquilo, precisa transformar aquilo numa coisa importante para você, e você vai criar um ambiente de estabilidade. Na situação moderna, como diz o Roquemar, que muda tudo hoje, do fragmento, do instante, da percepção alterada, é muito importante você ter esse ambiente de estabilidade. Isso é muito importante, tá bom? Segundo item do nosso encontro de hoje. Planeje e monitore o seu tempo de escrita e sua produtividade. Isso é justamente assim, o que eu já falava com relação a essa lá atrás, a incapacidade de trabalhar a longo prazo, que a gente pode entender isso como uma limitação, mas eu vou dizer para vocês, há fartos exemplos na história da literatura de escritores que mantiveram um ritmo de produção intenso e sempre planejaram e monitoraram. Tá? Esse planejamento e esse monitoramento tem que acontecer. É lógico que algumas pessoas vão achar que eu estou sendo muito enfático com relação a isso, mas eu vou defender a ideia de que a tese ela é um resultado, de maneira alguma, do seu brilhantismo enquanto escritor, mas da sua capacidade de gerir o tempo, as fontes, a escrita, os prazos, né? Aí nisso, obviamente, o seu trabalho vai ser brilhante. Tá? Então, como eu falei para vocês, quantas páginas, quantas palavras você escreve por hora de maneira confortável? Faz um teste. Meça as palavras, calcule isso. Escrever 100 palavras por hora ou 1000 palavras por hora tem que ser uma opção sua. Não sentar na cadeira, vamos ver o que vai dar. É um risco muito grande a gente deixar essa escrita acadêmica fluir, ela acontecer de maneira mágica. Eu não acredito nisso, eu não defendo isso, eu defendo um trabalho, né, fracionado, dia a dia, todo dia, mesmo que seja meia hora, pegue na sua tese. Mesmo que seja 40 minutos, pegue na sua tese. Todo dia se esforce para escrever 1 hora, 2, 3, e vá firme nisso, até que você tenha, principalmente, um senso de avanço, porque essa ideia da incompletude do trabalho é uma coisa que nos amedronta na pós-graduação. Tem hora que a gente escreveu, e a gente fica naquela assim, uau, será que eu fiz alguma coisa? Se você não estiver monitorando, você não vai ter condições de se autoavaliar e dizer, não, eu fiz bastante coisa até agora, fiz isso, isso e isso. No começo da minha pós-graduação, eu rendia tantas palavras por hora, hoje eu rendo mais, hoje eu rendo menos, por que eu estou rendendo menos? Eu preciso procurar ajuda, eu preciso saber como é que está a real situação. Não pode ser só a nossa percepção. Eu preciso ter concretamente isso materializado. E aí eu já prometi, agora eu já vi que o Roquemar falou que a gente tem que compartilhar a gravação dessa aula, eu vou compartilhar com vocês também a planilha, né, de controle de produtividade, que é uma proposta, eu encontrei várias na internet, é a proposta que eu uso, né, que eu faço. Acho importante a gente ter metas de escrita, tá bom? Então, bons escritores planejam e monitoram o seu tempo de escrita e produtividade. Aí, gente, eu tenho um terceiro item aí, que é o seguinte: experimente o trabalho em ciclos. Eu faço um pouquinho isso, assim. Você sabe que eu já vi isso
muito dentro daquele pessoal que estuda para concurso público, né? Aqui eu acho que deve ter muita gente que vai se preparar para um concurso público, depois da pós-graduação, ou tem se preparado, e talvez já tenha ouvido falar aí na internet dos ciclos de estudo, né? Eu faço essa sugestão, o item 13 que fala, experimente o trabalho em ciclos, ganhe ritmo. Isso é uma coisa importante, quando a gente monta um horário de trabalho, e a gente planeja semanalmente, na segunda eu vou fazer um ajuste na tese, na terça eu vou escrever essa ideia, na quarta eu vou ler esses artigos, na quinta eu vou voltar uma revisão do que eu estou fazendo. A gente divide um horário. Aí na sexta eu vou estudar um pouquinho de direito administrativo, porque eu quero fazer um concurso tal. Quando a gente monta esse tipo de horário, a gente corre o risco muito grande de algum dia dar alguma coisa errada. Então, a vida é dinâmica. Você tem tarefas domésticas para fazer, você tem responsabilidades no seu trabalho, enfim. Você pode adoecer. Então, trabalhar com ciclos significa que você vai montar um quadro de horários que vai se repetir sempre. E você vai trabalhar com a dinâmica de fracionamento. Tá? Isso significa trabalhar com ciclos. Eu tenho alguns ciclos que eu quero compartilhar com vocês também, mas eu posso adiantar, se você define que você vai trabalhar com 2 horas de redação, depois 1 hora de leitura de fonte, depois 1 hora de revisão, depois 1 hora de alguma outra atividade que você tem, ou seja, você constrói um ciclo de 6 horas, hoje você trabalhou 3 horas do seu ciclo, amanhã, em vez de você trabalhar de novo essas 3 horas, você continua esse ciclo e fecha essas 6 horas, e vai renovando sempre. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu já falei isso no começo do Masterclass, né? A gente quer fazer o que dá mais prazer, então é uma chance de você não fugir. E você trabalhar com blocos estruturados de tempo dá muito mais velocidade ao trabalho. Aí eu vou trazer uma citação do Murakami, Haruki Murakami, escritor. Ele tem um livro assim que eu acho muito bonito, do que falo quando corro, quando escrevo. E ele fala de corrida, eu gosto muito de corrida, né? Ele fala bem assim: para seguir em frente é preciso manter o ritmo. Isso é o mais importante em projetos de longo prazo. Assim que você estabelece o ritmo, o resto vem a reboque. O problema é conseguir fazer com que a roda fique girando a uma determinada velocidade. E chegar a esse ponto exige o máximo de concentração e esforço de que a pessoa é capaz. Então, gente, o que eu estou propondo aqui agora, trabalhar em ciclo, significa que você vai trabalhar de uma maneira, e eu quero fazer muito uma live depois só sobre como montar um ciclo de trabalho. Quero dividir isso com vocês, eu acho legal. Se você achar interessante, faz aí um comentário aí depois nesse chat. Professor Roquemar, eu quero falar sobre aquela experiências de retiro de escrita, de jornadas de escrita, e sobre construção de ciclo, nessa parte de controle do trabalho. Se você trabalha em ciclo, você ganha ritmo. Intercalando, alternando, você vai ganhando ritmo. É muito melhor do que se dedicar a uma grande tarefa. Trabalhar com espaçamento dá ritmo, né? A gente que na área de esportes, atividade física, isso é muito forte. Você trabalha com ritmo mais intenso e descansa. Um ritmo mais intenso e descansa. No âmbito da corrida, você sempre tem um crescimento, ou seja, pegar um ritmo. Com a escrita é a mesma coisa. A gente tem que buscar ciclos para ganhar ritmo de trabalho. Por isso que eu falei lá atrás que a gente tem que começar a escrever no início da tese. A gente tem que ter metas de escrita que não necessariamente são as metas de pesquisa. Inclusive, vale a pena que elas sejam distintas para você poder ir acompanhando uma coisa e outra. Se você tem o seu orientador para acompanhar a qualidade da sua pesquisa, você precisa agora se automonitorar para ver a qualidade do seu texto. Escrever sempre, tá? O que acontece? Eu vou chegar à segunda conclusão desse Masterclass. A primeira eu já falei com vocês, a aprendizagem vem através da escrita. E a segunda é o seguinte, a escrita regular, ela desenvolve fluência. Quanto mais eu escrevo, quanto mais eu me dedico à escrita, mais eu vou ficando fluente nessa escrita, mais natural esse processo vai se parecer para mim. Eu vou pular o 4º item aqui do nosso workbook, e
Quero só ir aqui, eu já vou voltar aí, tá bom? Eu vou no item 7. Estão acompanhando aí comigo? O item 7 fala bem assim: pratique outras formas de redação. Gente, um conselho prático que os escritores usam, e eu faço questão de usar todo dia aqui comigo, e é muito produtivo. Uma escrita livre. Antes de você começar o seu dia de trabalho de redação, tenta domar essa vontade de escrever e faz uma escrita livre. Pode ser uma carta ficcional, pode ser um diário, pode ser uma descrição de uma paisagem que você está vendo. Isso é importantíssimo para destravar, para já deixar a escrita mais fluida, para você perceber. Isso é um combate ao branco. Tem dia que eu estou tão animado para escrever que eu nem faço isso. Mas tem dia que eu não estou animado, não quero escrever, mas eu preciso escrever. Então, a ideia número 7 aí no nosso material fala: pratique outras formas de redação. Lembre-se que há uma aprendizagem que vem através da escrita, mas há também, eu falei na primeira parte do Masterclass, uma aprendizagem da escrita. Então, uma aprendizagem que vem através da escrita e uma aprendizagem da escrita. Você está aprendendo a escrever. Nós que estamos fazendo um doutorado, a gente tem uma característica em comum. Nós não fizemos uma tese ainda. É a primeira vez. Muito raramente alguém pode estar no segundo doutorado, lógico. Mas quem não está, que é a maioria, está fazendo isso pela primeira vez. Então a gente precisa aprender a escrever. Praticar uma escrita livre, escrever em primeira pessoa, isso facilita muito, solta o texto, né? Lembre-se, não é nada natural escrever uma tese, nós não nascemos prontos para escrever uma tese, não dá para se cobrar que estejamos prontos, da mesma forma que um escritor não nasceu pronto para fazer um romance, tá? A gente precisa colocar isso em mente. O número 8 propõe o seguinte: tenha um destinatário para os seus textos. Aí eu estou lembrando aqui agora, já morri de rir, de alguns memes da internet que a gente vê assim, sua mãe, sua avó entende sua tese, né? E alguns pesquisadores já debatendo criticamente a origem do meme, né? A verdade é que o humor tem sempre uma origem aí no subterrâneo do imaginário, né? Então, é natural que algumas questões de preconceito apareçam no humor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: partindo dessa ideia bem humorada, né, de que sua mãe, sua avó entende sua tese, eu queria sugerir a vocês que tenham um destinatário para os seus textos. Tem hora que você está escrevendo e a escrita não está saindo, está sendo truncada. Vou dar um exemplo antes de começar a falar. Às vezes algum amigo, algum aluno me manda um texto. Aí a gente fala: olha, mas não está legal isso aqui, não está aqui. Não, você sabe o que eu quis dizer com isso? Raoni, eu quis dizer isso, isso, isso. A pessoa começa a fluir o texto. Quando você tem um destinatário que não é esse sujeito imaginário da escrita acadêmica, esse observador que vai avaliar seu texto, você solta o texto. Então experimenta escrever pedaços da sua tese para sua mãe, para a pessoa amada, para sua avó. Experimenta escrever pedaços da tese para o seu filho. Eu já fiz isso. E, assim, você vai vir naturalmente modelando aquele texto, organizando, mas se você usa como estratégia ter um vocativo, né, isso vai amaciando o seu texto, vai deixando você mais à vontade para se expressar com outras palavras e simplificar. Né? Não tem que ter essa escrita acadêmica cifrada, fechada. E principalmente quem trabalha com áreas muito específicas, né? Toda área é muito específica, desculpa, mas na sua área, na sua especificidade, se você tentar simplificar, você vai aproximar de alguma maneira a sua linguagem. Então, a provocação que eu faço para vocês hoje é justamente de tentar buscar assim um destinatário para o seu texto. Isso é muito comum na literatura, vários tratados de ética e filosofia, romances, tem na sua primeira página um destinatário, uma senhora recatada, ou um romance que foi encontrado e, de repente, passa a ser publicado para alguém, passa enviado para alguém decidir se vai publicar ou não. O romantismo tem exemplos e exemplos disso, de uma figura de um destinatário para aqueles textos. Isso é muito rico, tá? Então, sua mãe e sua avó entendem sua tese? Experimenta escrever como se estivesse escrevendo para ela, né? Eu acho que esse é um desafio. O nono aspecto aí também é nessa questão de que a escrita
permanente, ela faz com que a gente desenvolva fluência. Lembra que essa foi a segunda conclusão do Masterclass de hoje? Eu quero dizer para vocês o seguinte: o diário é uma ferramenta valiosa e poderosa. Experimentar o diário. Tem alguns pesquisadores já propondo o diário de tese, o diário de pesquisa. Eu proponho o seguinte: você pode transformar o diário num diário de leituras, isso é muito rico, principalmente no início do trabalho, quando a gente está fazendo uma leitura que é árida, uma leitura assim que não é muito sintonizada por nós ainda, a gente não está assimilando muito bem. Então você lê um texto e você não sabe explicar aquele texto ainda. Quando você termina aquele texto, tenta fazer um diário. Olha, agora acabei de ler tal texto, não entendi muita coisa, só me lembro disso, disso, disso. Uma escrita solta, não é para ninguém ler, mas para você inserir no seu cotidiano uma rotina de escrita, para você inserir no seu cotidiano uma memória de leitura. E você vai perceber que depois você visitando esses rascunhos do seu diário, isso pode alimentar uma reflexão mais aprofundada, uma apreciação mais crítica. Então, o diário é uma ferramenta que grandes escritores passaram a usar de maneira massificada no século XIX, quando ficou muito popular. O diário tem uma vantagem que você pode usar como técnica de trabalho para leitura, porque uma coisa é você pegar uma ficha, igual a gente aprende nos manuais de tese, né, como se faz uma tese, pega uma ficha de leitura e organiza com todas as referências e escreve ali as ideias-chave. Mas tem hora que essa ideia-chave não vem na primeira leitura. Tem hora que vai ser demandado aí uma mediação desse texto, você precisa aprofundar um pouquinho mais, ler outras coisas. Então, para poder vencer essa aridez de um texto novo, um texto denso, até mesmo truncado, vale a pena esse diário de leitura. Segundo ponto que o diário é importante. O diário de pesquisa como uma informação de como a pesquisa está andando, de momentos bons e ruins da pesquisa. A gente precisa aprender a construir a memória desse momento importante da nossa vida, porque a gente tem que trazer à mente aquilo que nos traz alegria. Então, há memórias importantes nesse momento do doutorado. Às vezes a gente está num momento de dor, de dificuldade, e eu me encontro pegando o diário e vendo quantas coisas legais, quantas coisas importantes, quantas coisas relevantes eu vivi nesse período. E o diário é uma escrita de si, é para você mesmo. Então, alimentar isso vai trazer ao nosso coração uma sensação de mais gratidão, vamos nos exercitar mais em reconhecer os nossos avanços na pesquisa. E terceiro, obviamente, o diário, isso é muito usado entre os escritores, como uma ferramenta de controle do que você está produzindo. Então, o diário você consegue ser sincero. Hoje o dia foi horrível, não escrevi nada. Depois do outro dia, hoje foi péssimo, não consegui chegar perto da tese. E depois você consegue olhar que você ficou uma semana sem acessar a tese. E por quê? O que aconteceu? É a hora de refletir, o diário te permite isso, né? É lógico, o diário, se você tem ele de uma maneira carinhosa, de uma maneira próxima, né? Então, eu queria, assim, ressaltar esse aspecto do diário. Vamos ver aqui como é que está o áudio aqui. Gente, falar para uma câmerazinha preta assim é estranho. Opa! Então a gente tem que sempre ver se está tudo ok, que eu desconectei o telefone. Tinha alguém me ligando ali, não sei quem é, estava me ligando no WhatsApp. Eu tive que desconectar. E aí, gente, a gente reforça com esses elementos aquela conclusão que eu falei para vocês. A escrita regular desenvolve fluência. Bom? Eu quero voltar agora no item 4. Lembra que eu pulei, né? Eu dei uma pulada porque para aglutinar esse apelo que eu faço para vocês de buscar fluência na escrita através da regularidade. Bom? A regularidade é muito mais importante do que qualquer momento que você produz de maneira assim muito intensa. A regularidade ela vai te dar, porque o projeto do doutorado é um projeto de longo prazo, então você precisa de regularidade. Bom?
Olha, o item 4 fala bem assim, organize um padrão de notas, né? Gente, e isso é uma coisa importantíssima, né? Quem está num laboratório muito sofisticado vai ter aí aplicativos internos para a gestão das anotações, né? Dos aportes. Quem não está, precisa entender que é preciso entender as suas anotações de dia a dia da pesquisa como uma produção escrita. E você precisa organizá-las num padrão. Isso é uma chave para produzir bem, porque você vai acessá-los o tempo todo para escrever. É na hora viva ali que você está anotando que a coisa está mais densa. Então, gente, reforçando a ideia de que a tese é uma gestão de tempo e de tarefas que vão te trazer desenvoltura na escrita. Você não faz uma tese porque você tem desenvoltura na escrita. Você vai aprendendo a gerir o tempo, a informação, as tarefas, e isso tudo vai te trazendo desenvoltura na escrita. O estudante está aprendendo a escrever e também está usando a escrita para aprender. É uma dialética aí, né? Eu estou aprendendo a escrever, mas também estou usando a escrita para aprender. Porque a gente pensa com a escrita. Então, se eu tiver um padrão de notas, de alguma maneira eu estou organizando os meus sentidos para serem afetados, né? Para que a escrita realmente flua. Isso é muito interessante. As pessoas não gostam de padrão muitas vezes, não sei porquê, né? Talvez por uma questão cultural, possam repudiar o histórico, o padrão. Mas o padrão é a melhor forma de você afetar os próprios sentidos. Então, se você tem uma nota de entrada que começa sempre do mesmo jeito, você sempre toma nota quando você termina uma leitura, você sempre toma nota quando termina um experimento, e isso tem um padrão, isso vai ser uma fonte indispensável para a sua produção de escrita acadêmica depois, ok? Bem, o quinto aí, autoavalie-se para compreender momentos ruins. Perdão. É o que eu estava falando com vocês há pouco, né? O diário é uma ferramenta dessa, uma planilha que vai apontar um gráfico de produtividade é uma ferramenta dessa. A gente precisa construir esses momentos de autoavaliação. A gente precisa desenvolver essa maturidade na pós-graduação. Acho que o mestrado, doutorado é um momento propício para isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aí vem o terceiro aspecto que eu quero usar como princípio fundamental do nosso encontro de hoje. A qualidade da sua escrita, ela vai... A gente está falando o tempo todo em quantidade. Produza, escreva todo dia, escreva de outras formas, escreva de outro jeito. Vai explorando maneiras de escrever, explore. Mas a qualidade, ela virá através da revisão. Então a gente precisa monitorar. Por que eu não estou bem? Por que o texto caiu a qualidade? Ou por que eu não estou conseguindo construir sentenças como essa? Será que é porque eu preciso revisar mais? Será que eu preciso organizar melhor minha rotina? Será que eu preciso buscar uma ajuda de um especialista? Quem está vivendo sofrimento psicológico sabe, o sofrimento é importante para o nosso crescimento, não nego isso. Mas se esse sofrimento for patológico, eu preciso buscar uma ajuda. Se eu não consigo dar contas de compartilhar a dor e ter corpos de ressonância, como eu falei no começo, eu estou aqui para dividir com vocês esse momento. Entendendo que vocês também entendem a escrita como algo árido, duro. Então, eu preciso buscar um especialista se eu não estiver me resolvendo dessa maneira. E para isso, eu tenho que me autoavaliar. Tá? Eu preciso me autoavaliar o tempo todo. Então, a autoavaliação, ela não é só um indicador de produtividade, como ela vai ser um indicador de qualidade, porque você vai avaliar como é que está o seu ânimo, como é que você estava naquele momento, e o que poderia melhorar. E aí, gente, fixa isso, a qualidade da escrita, ela virá através da revisão. Eu preciso revisar o tempo todo aquilo que está sendo produzido. E aí a qualidade virá. Tá? Essa é a conclusão assim, chave. Nós temos, gente, que trabalhar de maneira compartilhada. Já falei isso no começo. A gente tem que compartilhar esboços, tem que compartilhar
as dores, as dificuldades. Gente, entregar um texto para o orientador de 100 páginas e aguardar o retorno dele é necessariamente esperar um momento de sofrimento, porque dificilmente você vai entregar 100 páginas, boas 100 páginas para ele. O seu orientador, de repente, não está disponível para ler 10 páginas, suas 15 páginas, mas se você consegue um terceiro que pode te acompanhar, uma mentoria, por exemplo, ou um amigo, um ouvido, uma escuta amiga. Porque se você tem crítica sobre 15 páginas, é mais fácil você se reerguer, refazer, do que você se reerguer a partir de uma crítica de 100 páginas. Tá? Então, isso é um fato importante. Romper esse isolamento, romper a solidão. Temos que ter solitude para escrever, mas a gente tem que estar buscando um trabalho de maneira compartilhada. É assim que a gente vai avançar, né? Assim que a gente vai amadurecer na nossa escrita. É assim que a gente vai encontrar pessoas para compartilhar o que está estudando e ficar mais à vontade. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Eu quero compartilhar, porque esse é um ponto-chave da aula de hoje. Tá? Nós estamos aproximando das considerações finais, mas eu tenho mais coisas para falar ainda. Tá? 3 princípios chaves que eu quero traduzir da aula de hoje. O primeiro, a aprendizagem vem através da escrita. Reconhecer isso significa desmontar uma série de crenças que a gente trabalhou no início desse Masterclass. Não adianta. Eu vou escrevendo e a aprendizagem está vindo. A qualidade vem através da revisão. Quando você reconhece isso, você trabalha com autocompaixão, você tem mais empatia consigo mesmo, você consegue entender que o que você está escrevendo pode não ser brilhante e maravilhoso, mas é um processo. Conforme você for revisando, você vai apurando, conforme você vai apertando, descartando o que precisa ser descartado, sem se apegar, né? A gente vai realmente buscando a qualidade. E a escrita regular desenvolve a fluência, né? O melhor dia para você começar a escrever é hoje, é agora. Não adianta planejar um momento para escrever. Tem que ter escrita de todo jeito. É num caderno, são as notas, os padrões de notas, como eu falei com vocês, numa ficha em que você está imaginando escrever isso para um destinatário diferente da sua pesquisa. Você vai vencendo as barreiras desse ambiente coercitivo que é o da academia. A escrita acadêmica não é fácil, é uma escrita coercitiva. Quando você desenvolve fluência na escrita, a escrita vai fluindo. É lógico, gente, escritores com fluência, com qualidade de escrita, passam por sofrimento e precisam de ajuda especializada. Como pesquisadores também. Nós não estamos negando isso. Mas, tendo esses princípios na cabeça, você consegue desmontar uma série de crenças limitantes, que é a proposta que a gente está trazendo para hoje aqui. Tá? Voltando ao nosso material, o 10º diz assim: entenda a pesquisa apenas como parte de sua vida e carreira. É interessante como a gente vê, às vezes, as pessoas assim, extremamente fluidas com relações, com alianças que fazem. Ah, não, se não der certo eu vou embora. E não tem a mesma dimensão com relação à vida acadêmica. A vida acadêmica é uma vida profissional que você escolheu, você precisa enfrentar ela, né, porque não é fácil. Né, a formação, o processo formativo é um processo formativo duro, no mundo inteiro é assim. Mas ela não é tudo na sua vida. Você precisa ter aquele work-life balance, né? Você precisa ter um equilíbrio, você precisa criar limites para ela. Não adianta dizer que a vida acadêmica é tudo para você, porque isso vai trazer infelicidade para você. Obviamente, isso não vai trazer alegria, porque você precisa se dividir em outros aspectos da sua vida. Então, se realmente a vida acadêmica não está trazendo alegria e felicidade, você também tem que ter, assim, a força para dizer os limites dela. Né? Eu preciso parar aqui, eu preciso dar um tempo, eu preciso me recuperar, eu preciso voltar, porque é como correr uma maratona. Né? Você precisa treinar pouco a pouco. Agora também, correr uma maratona sem treinar, não tendo condições emocionais, você vai se machucar, você vai terminar aos frangalhos.
Eu acho que não é isso que a gente quer de um mestrado, um doutorado. A gente não quer terminar aos frangalhos, né? Totalmente, assim, dilacerado. Não é isso. Então, a gente precisa entender a pesquisa que a gente está desenvolvendo hoje, o mestrado, o doutorado, como uma parte da nossa vida, uma parte da nossa carreira, uma parte importante, porque é a parte formativa dela, aquela que vai apontar para o nosso horizonte futuro. A gente tem angústias desse horizonte futuro, né? Alguns pesquisadores ficam pensando onde vamos trabalhar, vai ter investimento em pesquisa, não vai, mas a gente precisa entender que isso é apenas uma parte. Tem outros problemas, qualquer carreira tem os seus problemas, a gente tem os nossos também, tá bom? Então, o sofrimento, voltando aqui na tela aqui compartilhada, o sofrimento precisa ser mensurado, né? Realmente, que sofrimento é esse? Porque eu quero dizer para você que a esquerda traz sofrimento, mas ele pode ser um sofrimento para nos acordarmos para um processo formativo, né? Para que a gente viva uma parte melhor. Não está sendo fácil aqui a escrita da tese, estou a mil com ela, mas esse momento aqui de compartilhar com vocês me deixa mais motivado, mais forte, né? Aí trouxe uma frase famosa de Zola, famoso escritor naturalista, né? O sofrimento é o melhor remédio para acordar o espírito, né? Que seja esse momento em que você está trocando aí a carapuça, que você está crescendo, está desconfortável, seja um momento realmente para intensificar a sua tese, a sua pesquisa, tá bom?